aqui reunidos em mais um Saiba Mais, hoje com a Laine Góes, titulado... Pessoal, eu queria, antes de começar, eu queria pedir para que vocês desconectem o som de vocês, que podem atrapalhar aqui a gente fica falando e fica com eco. Milena, você pode me ajudar nisso aí? Ufa. Sim, Andressa, já estou colocando no mudo. Bom, pessoal, voltando agora definitivamente com a Laine Góes, titular do cartório do Registro Civil de Laranjeiras, interina do cartório de Registro Civil de Maruim e do Distrito de Areia Branca. Hoje, o nosso tema é o provimento 73. As mudanças que houveram, como é que a gente deve tratar essa nova realidade, como é que é um tema que está voltado, que está sofrendo várias atualizações, todo dia é um novo começo, todo dia a gente aprende um pouquinho. Então, para falar sobre isso, nada melhor do que a Laine, que vive isso, que estuda isso, que deu uma palestra maravilhosa 2 anos atrás em Glória, em Nossa Senhora da Glória, eu não sei se vocês estão lembrados disso. E agora ela vem apresentar o que mudou, o que aconteceu de lá para cá, o que é que a gente precisa atualizar, o que é que a gente precisa saber, como é que a gente precisa tratar o trânsito, como é essa nova realidade. Laine, a palavra é sua, bem-vindo, bem-vinda, e fique à vontade. Boa noite, obrigada pelas palavras, obrigada à Noreg pelo convite. Eu agradeço a Noreg na pessoa de Henrique, na pessoa de todos os colegas que estão todos os dias ali no balcão do cartório, atendendo as pessoas e prestando o melhor serviço possível. Então, assim, quando a gente fala do provimento 73, a Andressa relembrou aquele primeiro ciclo de direito notarial que a gente fez em Glória. Quando a gente falou naquela época do provimento 73, o provimento tinha acabado de sair. Salvo engano, aquela palestra foi em agosto de 2018. Isso. E o provimento tinha saído em junho de 2018. Então, naquele momento, o que foi que a gente fez? A gente sentou com os colegas e fomos destrinchar o provimento. Fomos entender o que aquele provimento dizia. Hoje, a gente já está trabalhando com esse provimento. E outras questões já começaram a surgir. A gente já começou a entender a dinâmica, começou a entender a questão da documentação, a questão da pessoa se apresentar no cartório, como fazer, como averbar, como fazer as comunicações, tudo isso já foi para a rotina da gente, né? Agora vieram outras questões, existem outras situações. A gente vai falar sobre 2 decisões judiciais, uma anterior ao provimento de 2017 e outra de agora, 2020, de setembro de 2020, que envolve, né, essas questões relativas ao provimento e mostra como o judiciário está antenado a essas situações que a gente vive. Vamos só contextualizar um pouquinho a coisa. Veja, o provimento 73 nasceu por quê? Ele nasceu por conta de uma decisão, numa ação direta, né, dada pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2018. Quando o Supremo Tribunal Federal dá uma interpretação ao artigo 58 da Lei 6.015, e ele dá essa interpretação garantindo, reconhecendo o direito da pessoa transgênero de desejar, de caso ela deseje, de substituir o nome e o gênero diretamente no registro civil, ele fez por um motivo. Por que no registro civil? Por causa da capilaridade do registro civil, por causa da competência do registro civil em desburocratizar, em agilizar a vida do cidadão. E por causa da segurança jurídica oferecida pelos cartórios. Então, o que é que a gente tem? A gente tem uma decisão, em março de 2018, dada pelo Supremo. Olha, a pessoa transgênero tem o direito de ter reconhecida a sua identidade de gênero. E isso vai ser feito perante os cartórios. Foi isso que o Supremo fez. De março a junho,
a gente ficou sem saber como fazer. Bom, vai ser feito nos cartórios, mas vai ser feito como? Aí, o que foi que aconteceu? O IBDFAN fez um questionamento ao CNJ, pedindo que regulamentasse isso. Se eu não me engano, houve uma nota técnica também da ARPEN, do Rio de Janeiro, solicitando informações, né, mostrando a preocupação em como proceder para poder colocar em prática aquilo que o Supremo tinha determinado. Bom, nesse meio tempo, alguns tribunais emitiram provimentos. Se eu não estiver enganada, eu ainda cheguei a fazer umas 2 alterações de nome e sexo baseados no provimento daqui do Tribunal de Justiça, no provimento 07 de 2018. E aí vem o provimento em junho, no finalzinho de junho, 28 de junho de 2018, vem o provimento do CNJ. Como tudo na vida, agradou a alguns, desagradou a outros, mas já apresentou um norte. Eu acho que o grande mérito desse provimento é apresentar um norte. Ele peca em alguns momentos na questão da nomenclatura, na questão da técnica jurídica, mas ele apresentou um norte. Ele disse, olha, cartório, vocês vão trabalhar assim. Registradores, vocês vão... Bom, e aí a gente tem o provimento, tem um público para atender e tem que compatibilizar os diversos tipos, os diversos direitos aí envolvidos. Milena, vamos passar para o próximo slide? Eu não sei se eu consigo passar por aqui, ou se você altera para mim. Veja, antes de falar do provimento, toda vez que eu vou falar do provimento, eu gosto de fixar alguns conceitos. E esses conceitos a gente vai ver nessa decisão agora de setembro de 2020. Eu queria fixar só esses 3 conceitos, a gente não vai se alongar, não. O que é identidade de gênero? Pronto, identidade de gênero está aí o conceito. É a maneira como alguém quer ser reconhecido pelas outras pessoas. Não tem nada a ver com o sexo biológico. É como a pessoa quer ser reconhecida. A expressão do gênero é o modo como a pessoa se expressa. Ela vai expressar o gênero que ela tem através das suas roupas, do seu linguajar, do seu comportamento. Isso é expressão de gênero. Nem identidade de gênero, nem expressão de gênero tem a ver com orientação sexual. A orientação sexual depende do desejo sexual de cada um. Isso daí é totalmente diferente, certo? São 3 coisas que não se misturam, então. 3 coisas que não se misturam. Quando eu falo de identidade do gênero, é como eu quero ser reconhecida pelas outras pessoas. Quando eu falo de expressão de gênero, é como eu me expresso. Como eu expresso o gênero que eu tenho. Veja, a gente vai abrir um parêntese aqui para lembrar que gênero, isso já foi reconhecido por várias instâncias, que gênero é autopercebido, é uma construção social. Gênero não é desejo, não é vontade. Gênero é uma construção social. Eu vou construir o meu gênero a partir das minhas vivências, a partir das minhas... da minha cultura, do meio em que eu vivo. É uma construção social. Isso é fato. A Organização Mundial de Saúde não caracteriza as pessoas transgêneros como pessoas doentes. E desde 2010, o novo CID já coloca que a pessoa trans não sofre de nenhuma doença mental, não tem nenhuma nada doentio, nada genético. Então, isso não é questão de saúde pública, é questão de construção social, certo? Para a gente deixar o nosso horizonte bem mais largo. Dito isso, se eu estiver muito rápido, vocês me interrompam. Não, está ótimo. Isso, a gente vai passar para o próximo slide. Os slides estão acabando, são pouquinhos. O que é que a gente tem no próximo slide? Cadê minha ajudante? Aê, Milena. A gente tem... Eu só peguei essas 4 classificações. Por quê? Porque a gente vai encontrar essas classificações na decisão judicial que daqui a pouco a gente vai ver. Veja, além dessas pessoas transgêneros que a gente está falando aqui, que são aquelas pessoas que têm um sexo biológico, mas se sentem como se fossem do sexo oposto, a gente vai trabalhar com pelo menos 3 terminologias, além dos transgêneros. A gente vai trabalhar com as pessoas agênero, guardem bem esse nome, que são pessoas que não têm identidade, seriam um gênero neutro, ou seja, elas não têm gênero, né? Elas se identificam assim, sem gênero. A gente vai ter pessoas de gênero fluido, que são aquelas que se identificam com aspectos sociais de um determinado gênero
num momento da vida e com outro gênero em outro momento da vida. Elas vão transitando, por isso gênero fluido. E a gente tem a maioria das pessoas, que são as pessoas cisgênero. São aquelas que se identificam, que o seu gênero se identifica com o sexo, ou com o gênero biológico, né? Então, ela é considerada do gênero feminino ao nascer, usa o nome feminino e se identifica com a pessoa desse gênero. A maioria das pessoas é cisgênero. É um fato, mas não quer dizer que é certo ou errado. É só um fato, certo? Tendo essas terminologias na cabeça, a gente vai começar a entender agora o provimento. Vejam, a gente falou das falhas técnicas que haviam nesse provimento, né? Uma dessas falhas é quando o provimento fala de mudança de nome, né, de gênero, né? Veja, a gente não vai alterar gênero no registro. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. Independente dessa nomenclatura toda, LGBT, O guarda-chuva é mais amplo do que o que a gente imagina, né? E esse provimento ele é voltado para transfóbico, para quem nasce, mas se sente de outro gênero. Exatamente. Eu nasci menina, mas me vejo, me reconheço como menino. Então, o provimento, ele dá a luz a isso aí, a essa realidade, não é isso? Em princípio, sim. Mas a gente já vai ver decisão judicial falando de agênero. Em princípio, o provimento vai dar efetividade a essa decisão do Supremo de março de 2018, que fala especificamente dos transgêneros. Certo? Entendi. Em princípio. Mas, como eu disse, vamos abrir a mente, porque as decisões judiciais estão saindo no outro sentido, né? A gente vai ver já isso. Então, o provimento tem essa questão dele misturar gênero e sexo. Veja, gente, gênero não está no registro civil. No meu registro civil está lá, Aleni, do sexo feminino. Então, eu vou alterar, se eu tenho um gênero autopercebido como um homem trans, eu vou alterar o meu prenome e o meu sexo nos meus documentos, para compatibilizar com a realidade que eu vivo, com a realidade com que eu me enxergo, certo? Então, no registro civil, a gente não tem gênero, a gente tem sexo. A gente vai mexer sexo masculino, sexo feminino. E, por ordem judicial, em setembro, saiu uma determinação para que fosse colocado sexo não especificado. Aí a gente já teria um terceiro sexo, não é? Fora o masculino e feminino. Mas a gente vai discutir isso mais adiante, certo? Porque a gente está entendendo e está partindo do pressuposto de que gênero é autopercebido. Eu não vou ler o provimento nem esmiuçar a documentação. A documentação está aí. É essa documentação que vai ser exigida para fazer a alteração. Alguns documentos desses são obrigatórios. Toda vez que a gente vê, se for o caso, esses documentos são eventuais. Porque, veja, a gente tem que partir do bom senso. Se a pessoa é solteiro, é lógico que não vai ter certidão de casamento. Se a pessoa não tem passaporte, eu não vou exigir que ela vá tirar um passaporte para poder fazer a alteração de nome e gênero, né? De nome e sexo, melhor dizendo. Então, assim, a documentação é essa. Essa documentação tem que estar válida, dentro do prazo de validade, logicamente, e tem que estar referente ao endereço dos últimos 5 anos. Né? Se a pessoa morou em Aracaju, em Laranjeiras, na Barra dos Coqueiros, vai pegar essas certidões em Aracaju, em Laranjeiras, na Barra dos Coqueiros, certo? Essas certidões também, independente, por exemplo, se a minha certidão de protesto veio positiva, não vai impedir que se faça alteração pleiteada. Por quê? Porque o fato da pessoa estar devendo, ou ter uma certidão negativa de dívida trabalhista, ou ter algum processo, está respondendo a algum processo, isso não, por si só não impede que se faça o procedimento. Lógico que a gente vai ter que comunicar aos órgãos competentes, né? Para que não se frustre o pagamento, né, dessa dívida, ou para que essa situação possa ser resolvida. Mas eu não posso dizer, eu não vou dar encaminhamento ao procedimento porque foi apresentado uma certidão de protesto positivo.
O próprio provimento diz isso, que o fato das certidões serem positivas só vai implicar nessa comunicação ao juízo competente, certo? Mas não vai precisar impedir a questão do deferimento da alteração. Veja, eu só queria fixar em relação ao provimento, mais especificamente, algumas questões. Quando o provimento fala que o requerente tem que comparecer perante o oficial do registro civil, na época que o provimento saiu, alguns colegas achavam que era necessário que o oficial do registro civil fizesse uma entrevista com o requerente. Veja, eu acho que é complicado a gente fazer uma entrevista. A gente não vai querer convencer ninguém, nem converter ninguém a nada. O que a gente vai é fazer o que o provimento determina. O que é que o provimento diz? O requerente deve comparecer perante o oficial do registro civil de pessoas naturais. Do local que ele foi registrado, ótimo. Mas se ele foi registrado no Rio de Janeiro, ele não vai viajar para o Rio de Janeiro para fazer isso. Ele mora em Laranjeiras, foi registrado no Rio de Janeiro, quer mudar o nome, o que é que ele vai fazer? Vai chegar lá no cartório de Laranjeiras, com a documentação dele toda certinha, com requerimento que vem anexo ao provimento preenchidozinho, e vai assinar na minha frente. Eu vou ver como é que essa pessoa se porta, como é a expressão de gênero dela, se adequa ao gênero que ela diz ter, e aí vou conversar com ela, vou pegar a documentação, vou explicar que vou encaminhar essa documentação para o colega do Rio de Janeiro. Veja, o provimento fala que a gente vai fazer isso via CRC, pelo e-protocolo, né? Sim, Só sim. que isso gera um custo. Se o procedimento estiver sendo pago, não tem problema. Mas e quando há gratuidade envolvida? O provimento não toca nesse assunto. Eu entendo que eu não posso, como registradora civil, com um ofício de cidadania, eu entendo que eu não posso chegar e dizer, colega, então eu não posso fazer nada. Não posso mandar para o Rio de Janeiro porque eu não tenho como mandar. Gente, a gente manda por e-mail, a gente manda pelo malote digital. A gente liga para o cartório. A gente vai ter que dar um jeito de encaminhar essa documentação. Não tem como, porque é gratuito, eu deixar de prestar o serviço. Né? Se está sendo pago, a gente envia pelo CRC, como o provimento diz. Veja, o provimento não diz que eu só posso enviar pela Central do Registro Civil, que eu só devo, que eu sou obrigada a enviar pela Central do Registro Civil. Ele diz que eu devo enviar a documentação para o cartório de origem, via CRC, às expensas do requerente. Ponto. Em caso de gratuidade, é perfeitamente possível a gente enviar essa documentação via malote digital e atender a necessidade do cliente da gente, que está ali no balcão. Certo? Na verdade, os meios já existem, né? Você pode até ligar para o cartório para tentar resolver essa questão. Mas o que você está me dizendo é o seguinte, independente se eu for de outra cidade ou não, não adianta eu chegar, querer mudar, fazer minha alteração de gênero no cartório como Andresa. Eu tenho que me importar como João. Exatamente. Eu tenho que me reconhecer como João. Exatamente. Não adianta dizer, não, eu sou. Não, eu tenho que me reconhecer, tem que partir de mim. Eu tenho que ter minha vestimenta. Certo, entendi. Isso. E aí a gente vai chegar numa outra questão. Eu não vejo como fazer esse procedimento por procuração. Não tem como fazer esse procedimento por procuração. É complicado. Até porque o registrador tem que ver, né? Tem que ver como você expressa o seu gênero. Como é que eu vou ver como você expressa o seu gênero por procuração? Não tem como. Mas o provimento não veda o uso da procuração. Mas é uma questão lógica. Se ele diz... E você se compromete, né? Com certeza. O próprio registrador bota em questão a sua fé pública, né? Com certeza. Se o provimento diz que o requerente comparece ao cartório, que é o cartório da localidade onde ele reside ou onde ele foi registrado, né? Dependendo da necessidade dele. Para quê? Para que a gente veja como ele expressa o gênero dele. Porque se eu tiver alguma suspeita de má-fé, de fraude, eu vou fundamentar e vou encaminhar para o juiz, vou interferir. E encaminho para o juiz para que ele tome as providências cabíveis, certo? Entendi. Então, essa questão da procuração, eu não vejo como ser possível utilizar o instrumento procuratório para dar andamento ao procedimento de alteração
de nome e gênero, né? No registro. Vamos lá. Eu não acho que essa questão da entrevista seja uma coisa boa, sabe? Eu acho que termina parecendo, não sei, pode dar a aparência de que você não quer fazer, que você está complicando. Eu acho que mais importante do que uma entrevista é o quê? É você conversar com a pessoa. Olha, você hoje é uma pessoa do sexo feminino, certo? Você se reconhece como um homem trans. Eu estou vendo que você se expressa com o seu gênero, como se fosse uma pessoa do gênero masculino. Eu estou vendo isso. Você se sente assim. Agora, você sabe das implicações jurídicas. Porque, veja, gente, essa pessoa vai para o cartório, ela não vai acompanhada de advogado. Ela vai para o cartório. Eu não vejo como o registrador civil não orientar essa pessoa. Então, a gente tem algumas questões aí envolvidas. Hoje, como mulher, você não presta serviço militar. O serviço militar não é obrigatório para quem é do sexo feminino. No momento em que você se declarar do sexo masculino, você tem a obrigação de serviço militar obrigatório, né? E você vai ter que se apresentar na junta para ver como é que isso vai acontecer. É verdade. Né? Outra coisa, daqui a pouco eu vou mostrar essa decisão a vocês. Você é mulher, recebe uma pensão porque seu pai era militar. O que é que a legislação diz? Só tem direito à pensão por morte de pai militar as filhas, né? Que não trabalhem, que não sejam casadas, aquela coisa toda. Na hora que você muda para sexo masculino, você perde o direito à pensão. A decisão que eu vou mostrar é justamente nesse sentido. E aí você não tem mais como rever. Então, a pessoa tem que estar orientada, né? A gente tem que dar essa informação. Eu acho que é a obrigação do registrador civil sentar e conversar. Como é que eu faço lá no cartório? Quando chega alguém querendo fazer alteração, eu pego o provimento. Eu digo, olha, a gente vai ler o provimento junto. O provimento é isso, a documentação é essa, eu já grifo a documentação que eu tenho que trazer. O requerimento está aqui. Veja bem, você não é obrigado, isso é um direito seu. Você faz a alteração se você se sentir bem, se você achar que deve. Agora, se você fizer a alteração, se tudo correr bem, você trouxer a documentação, o procedimento correr direitinho, e no final a decisão sair favorável, a gente fizer a verbação no livro, amanhã, se você desistir, se arrepender ou qualquer outra coisa, eu não posso reverter isso. Foi fácil, entre aspas, para fazer via judicial, mas para reverter, você vai ter que ir para a via judicial. E aí a gente vai ficar na expectativa de uma decisão judicial, que pode ser favorável ou não. De repente o juiz pode entender, não, já que fez alteração no cartório, eu não vejo por que mexer, né? Eu acho que deve continuar dessa forma. E aí você vai fazer o quê? Você vai ficar apelando até uma decisão em trânsito em julgado, que pode sair negativa a você, né? Como toda ação judicial. Sim. Então, essa questão de sentar com a pessoa e orientar, eu acho que é importante, sabe? Outra coisa que a gente tem que pensar também, as questões previdenciárias. Você é uma professora, né? Você sabe que a previdência o tempo de aposentadoria da mulher é menor. É diferente do homem. Então, na hora que você se reconhece como um homem trans, tudo bem, aquilo faz parte da sua identidade. Mas você vai pagar o preço por isso, entendeu? Você vai se aposentar com mais tempo, né? Então, homens e mulheres são iguais perante a lei. A Constituição diz isso. Mas existem situações jurídicas diferentes, né? As situações jurídicas são diferentes. E aí a gente tem que explicar. A mesma coisa quando é um homem que se reconhece como mulher. Eu sou uma mulher trans, tudo bem. Então a gente vai sentar e conversar e mostrar todas essas questões, certo? Isso é papel do registrador, não tem jeito, certo? Bom, em princípio, eu acho que a gente pode... Acho que de slide já está terminando, né, Milena? Sim. Só relembrando alguns critérios para a questão da alteração do nome. Essa questão de prenome, a gente só vai mexer no prenome, né? Se tiver alguma agnome, que é aquele Júnior, filho, sobrinha, logicamente a gente vai tirar, porque ele vai ficar fora de contexto. A lei também não permite que irmãos tenham o mesmo nome, né? Que o mesmo membro da família, então a mesma coisa a questão do transgênero, ele não pode ficar com o nome idêntico a outro membro da família.
Agora, a gente sabe que não vai mexer no sobrenome. O sobrenome não vai ser alterado. Só o prenome. Aí você diz assim, a pessoa tinha um prenome simples. E eu tive um caso desse. A pessoa tinha um prenome simples, era José. Quer passar a ser Maria José? Pode. Eu não vejo por que não. Não é porque ela tinha um prenome simples que vai continuar a ter um prenome simples. Entendeu? Se ela tinha um prenome simples e quer passar a ter um prenome duplo, eu não vejo empecilho, não vejo vedação legal para isso. Né? É a vontade da pessoa, a gente pode alterar. Eu não vejo maiores problemas para mudar de prenome simples para prenome duplo, ou de prenome duplo para prenome simples. Não vejo dificuldade quanto a isso, não. Certo? Eu acho que não tem mais nada, não. Sim. Tem essas questões que a gente vai... É sempre o que pega na questão do provimento. O que é que acontece? Quando a gente trabalha com registros públicos, a gente trabalha com o princípio da continuidade registral, certo? Os registros têm que ter uma continuidade. E é assim na vida, é assim nos imóveis, é assim em tudo. Então, eu tenho um registro de nascimento, eu tenho um registro de casamento, eu tenho um registro do óbito, né? A continuidade. Se eu sou casada e quero alterar o meu nome, eu entendo que a gente não tem outra alternativa. Vai começar pelo registro de nascimento. A mesma analogia eu vou fazer como se fosse uma retificação de erro gráfico. Se na minha certidão de casamento o nome de minha mãe está errado, eu não vou corrigir na minha certidão de casamento. Eu não começo pela certidão de casamento. Eu vou corrigir na minha certidão de nascimento. Eu vou lá, a minha certidão de nascimento vai vir com a observação de que eu sou casada, para eu tentar localizar onde está o erro. O erro começou desde a certidão de nascimento. Pronto, aí a gente vai, corrige a certidão de nascimento e depois corrige a certidão de casamento, certo? Isso no caso do erro gráfico, é assim que todo mundo faz. A alteração de registro não é erro, mas veja, os documentos têm que conversar. Eu não posso alterar meu nome e meu sexo no meu registro de casamento se eu não mexer na minha certidão de nascimento, no meu registro de nascimento. Mas me diga uma coisa, Leni. Essa questão do registro de casamento, a outra pessoa precisa concordar? Tem algum precedente em relação a isso? Por exemplo, eu me casei com o João. E depois ele virou Maria. Eu preciso concordar, porque o registro de casamento é um só para os dois, né? Aí a gente tem que fazer uma diferenciação. Veja, eu vou mexer no registro de nascimento primeiro. No meu registro de nascimento, eu já mudei o nome. Agora eu preciso compatibilizar o meu registro de nascimento com o meu registro de casamento. Lembrando que registro de nascimento é documento único. Cada um tem o seu registro de nascimento. É individual. É diferente do registro de casamento. Registro de casamento envolve duas pessoas. É o mesmo registro para duas pessoas. Então, o provimento já prevê que tem que haver autorização do cônjuge. Aí a gente já tem duas situações. O provimento prevê que é necessária a autorização do cônjuge para alterar o registro de casamento. Já tem alguns doutrinadores que dizem que seria necessário também do ex-cônjuge. Se você é divorciado, você teria que pedir autorização a ele. Porque o documento continua sendo comum. Quantas vezes chega uma pessoa lá no cartório que se divorciou e faz, eu quero pagar meu registro de nascimento, porque eu não quero que no meu a certidão de casamento para sair o nome do meu marido ou da minha esposa, eu não quero o nome daquela pessoa mais ali. Aí a gente explica, não, mas quem casou nunca mais vai ter registro de nascimento, né? O documento que usa agora é o documento de casamento, é essa aqui, a certidão de casamento, e vem uma observação embaixo dizendo que o senhor está divorciado. Não é assim que a gente conta a historinha? Isso. Pois vai ser a mesma coisa. A doutrina ainda não chegou à unanimidade. O provimento fala de autorização do cônjuge. A doutrina já vai mais além. Já tem doutrinadores que dizem que é necessário também, se não me engano, o professor Cristiano Cassetari diz que é necessário a autorização do ex-cônjuge. Do ex-cônjuge. É comum. Aí vamos lá. Vamos alterar esse documento comum. Eu preciso da autorização do meu cônjuge. Meu cônjuge pode não dar essa autorização por birra,
Pode. E aí a gente vai para a esfera judicial. Se houver discordância, a gente vai para a esfera judicial. Mas ele também pode se negar a dar essa autorização por uma necessidade dele. Vamos supor que ele conseguiu um emprego num país onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo é crime. Ele não vai conseguir nem entrar no país. Como alguns países islâmicos, isso mesmo. Você conseguiu um emprego dos seus sonhos, mas está lá na sua certidão de casamento. Andresa é casada com Maria. É crime. O país não aceita. Aí será que é só um mero capricho? Aí qual é o direito que vale mais? O direito da pessoa trans de alterar os seus documentos, né? Ou o meu direito de não... do cônjuge de poder, sei lá, desenvolver a sua vida profissional, melhorar suas perspectivas na carreira. Logicamente, isso vai para a esfera judicial. Qualquer decisão que o juiz tome vai desagradar, né? Não tem como ser justo numa situação dessa. Só que a gente tem que lembrar que a gente já alterou o registro de nascimento daquela pessoa, né? Então, aquela pessoa trans está com o registro de nascimento dizendo que ela tem outro nome, outro sexo. Na certidão de casamento já está de outra forma. Para ela provar o estado dela, o estado civil dela, ela tem que andar com a certidão de nascimento e com a certidão de casamento, porque a certidão de nascimento está com um nome, a certidão de casamento está com outro. Veja que confusão quando a pessoa é casada, né? A mesma coisa acontece quando a pessoa tem filhos, ou netos, né? Ou filhos e netos. Mesma coisa acontece. Também é necessário a anuência. Aí já é uma situação também bem delicada, porque veja... Posso fazer uma pergunta? Licença. Pode, minha filha. Pode. Por favor, então, dona Catarina. Não seria o caso do processo todo só ir para a certidão de nascimento depois do processo estar todo pronto com o consentimento do cônjuge? Catarina, em tese, sim. Só que aí você viola aquela questão da continuidade do registro, né? Você viola a continuidade do registro, porque num erro gráfico a gente não começa do registro de nascimento, é a mesma lógica. Catarina, o que você quis dizer foi o seguinte, que para ele alterar, para começar todo o processo, eu teria que estar de acordo. Isso. Afinal de contas, a alteração do registro de nascimento dele vai respingar na minha certidão de casamento. Então tem que ser uma coisa que tem que ser acordada, tem que ser... Lembrando que essa autorização pode ser dada e depois negada, né? Quer dizer, eu não vejo essas situações só no caso concreto mesmo, entendeu? Eu não vejo como você... eu vou fazer alteração de nome e sexo. Eu sou casada, pronto, está aqui a autorização. Mas essa autorização não é irrevogável. De repente, meu marido conseguiu esse emprego, né? 3 meses depois de ter dado a autorização. E aí, se ele tiver, como se fosse casado com uma pessoa do sexo masculino, ele não consegue entrar num país árabe, por exemplo. Isso vai muito mais além. Isso vai também na questão do registro de imóveis. Também, não é? É verdade. É um ato que você uma atitude que você toma aqui, mas que vai por todas as esferas. E que a gente tem que propiciar que a pessoa tenha esse direito. Você não pode negar, né? A pessoa tem que ter esse direito reconhecido. O Estado não impõe. A questão do gênero é questão de reconhecimento por parte do Estado, né? Então, a gente vai ter que ver como vai sair dessa situação. Certo, obrigada. De nada, meu anjo. Eu não sei se eu consegui esclarecer, mas a gente tem que pensar como a gente vai resolver. Veja, na questão dos filhos também vai ser a mesma situação. O fato de eu alterar o meu nome, alterar o sexo, não mexe no poder familiar. Eu continuo tendo as mesmas responsabilidades, os mesmos direitos, os mesmos deveres em relação ao meu filho. Agora, se ele for menor, eu preciso da anuência do outro pai, né? Do outro... genitor. Se ele for maior, ele tem que consentir. Né? O filho tem que consentir, porque você pode implicar nessa questão toda de direitos. Você não vai mexer no documento de uma pessoa se a pessoa se manifestar. Só que aí, se for uma criança e o pai ou a mãe não permite que haja, não concorda, vai ter que suprir isso na via judicial, eu não consigo, por exemplo, fazer uma viagem com meu filho.
Porque no meu documento está lá, sexo masculino, meu nome masculino. No documento dele, a filiação está totalmente diferente. Eu não consigo fazer essa prova, né? Então, assim, a gente tem que ver que, né, quando a questão envolve o documento de outra pessoa, sempre que houver discordância, a gente vai ter que ir para a esfera judicial, que era o que o Supremo queria evitar, mas não vai ter jeito, vai ter que ir para a esfera judicial. Qualquer negativa de consentimento, quer para alterar registro de casamento ou registro de descendente maior, no caso do descendente, ou menor, no caso do outro pai, né? A gente vai ter que ir para a esfera judicial. Não tem outra solução. Certo? Entendido. Eu acho que, assim, do provimento, a gente falou muito por cima, mas tocou em algumas questões. Eu queria falar, além do que a gente falou do provimento, dessa decisão eu acho que está aí, um processo eletrônico, um PDF, dessa decisão que saiu agora, em setembro. A decisão é datada de 21 de agosto, mas o juiz só assinou no dia 1º de setembro, só assinou digitalmente no dia 1º de setembro. Essa decisão é bem interessante. Ela é da vara do Rio de Janeiro, é uma decisão do Rio de Janeiro, Aí, tá aí. Primeira vara de família. Da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. O que é interessante nessa decisão? Primeiro, eu não sei contextualizar a situação, mas se a pessoa deu entrada no cartório, o cartório ou negou ou já encaminhou direto para o juiz, porque o cartório em si não ia conseguir resolver essa situação. Porque a pessoa não queria mudar só o nome e o sexo, ou uma coisa ou outra. A pessoa queria mudar o nome e colocar sexo não especificado. Ela não queria ter sexo, nem masculino, nem feminino. Para a cabeça da gente que está acostumado a um mundo binário, onde existe o certo e o errado, o masculino e o feminino, o preto e o branco, a gente precisa começar a entender que entre o preto e o branco tem uma palheta de cores aí, né? Verdade. Então, a vida da gente, a gente vai construindo e desconstruindo valores, né? Então, é momento da gente começar a enxergar além do que a gente construiu, né? A gente tem que começar a enxergar outras situações. E essa decisão é interessante, e eu não vi nenhuma assim parecida com ela, porque quando o juiz começa a falar da decisão, ele já vem dizendo assim, eu acho que no 4º parágrafo, o Ministério Público, as folhas 140... Pode deixar aí, Milena, aí mesmo. O Ministério Público, as folhas 142 e 143, requereu a juntada dos documentos faltantes, exigidos no artigo 4º, parágrafo 6º do provimento número 73 do CNJ. Veja, independente de se ação judicial ou não, se exigiu a mesma documentação do provimento 73, né? Não é porque a ação é judicial que você não vai cumprir o que está no provimento. O Ministério Público achou por bem cumprir aquela exigência. Aí depois, a gente vai ver uma fala do juiz que vem... Pode deixar, Milena, não precisa passar não, pode deixar, vai mesmo. A gente vai ver uma fala do juiz que vai falar de todos aqueles conceitos que a gente viu lá adiante, lá no comecinho. Aqui no finalzinho, quando ele diz assim, é o relatório fundamento. Cabe ter presente que é possível a alteração do registro civil da pessoa que apresenta identidade de gênero não binária, independentemente da ausência de norma regulamentadora específica sobre a hipótese. Tal omissão legislativa, a nosso ver, não se apresenta como um óbice a tal procedimento, sendo certo que não só a Constituição Federal, mas também o Código Civil e a própria Lei de Registros Públicos possibilitam a alteração do registro civil de pessoas que expressam neutralidade de gênero. Lembram das pessoas a gênero neutro? Que não se enxergam, nem masculino, nem feminino. Essa decisão vai justamente atender ao desejo de uma pessoa a gênero. Milena, você passa para outra folha, por favor. Aí, muito bem, está ótimo. Aí, na segunda parte da decisão, o juiz continua.
Consoante tal princípio constitucional, não é possível admitir que o agênero não possua seu registro civil conforme a sua nova realidade. A incompatibilidade da aparência física e o estado psicológico do indivíduo com a sua identificação legal, indubitavelmente proporciona algum constrangimento ou situação indigna. Alguém duvida disso? Então, veja a percepção desse juiz, né? De entender a necessidade dessa pessoa que se diz agênero. Porque ela não é obrigada a se identificar. Não é obrigada a ter um gênero. Ela pode ser agênero. Aí, só para a gente terminar, para não ler a decisão toda, tem um pedacinho que ele diz assim, já no finalzinho, ele diz assim, não, Milena, você passou muito. Aí, ele diz assim, graficamente, aos que possuem a identidade de gênero não binário, no sentido do subtipo neutro, deverá ser dado o direito de terem seus documentos alterados, ou melhor, adequados. Veja como ele usa a nomenclatura correta. O documento não vai ser alterado, ele vai ser adequado à realidade situação vivenciada, de modo a encontrar justamente a concepção da vida que lhe permite realizar o seu máximo de felicidade. Eu nunca vi uma decisão judicial falando de felicidade. Então, esse juiz foi muito feliz quando colocou essa situação. Ele entendeu a necessidade desse requerente. Aí, no final, ele coloca, né, que, em relação à demanda apresentada, né, consideramos que a mudança de nome pode gerar efeitos positivos em sua subjetividade e em seu psiquismo, sendo importante o reconhecimento social nesse sentido. E aí ele reconhece o gênero como, na outra página já, como uma identidade, uma construção social. Né? Tudo aquilo que a gente falou. O gênero é uma construção social, que no caso em tela não há identificação com o sexo biológico. E aí ele julga procedente o pedido, com resolução do mérito, e manda que seja averbado no registro civil, no finalzinho aí já dizendo, do autor, as alterações seguintes. Aí coloca, passará a se chamar e o sexo não especificado. Pronto. Essa decisão é quentinha. É agora do dia, foi assinada no dia 1º de setembro de 2020. Então, a gente está falando aqui de mudança de nome e sexo e a gente já está vendo uma decisão que foi além. Agora, Aline, a gente também trazendo para o prático, é uma coisa assim, uma coisa que vai gerar um conflito enorme. Estou falando aí em previdência social, eu estou falando aí numa série de coisas. Como é que vai ser o tratamento? É uma coisa que a cultura, que o costume vai ter que trazer decisões práticas para a vida dessa pessoa, né? Veja só, pessoas. As minorias gritam, né? E elas não gritam sem motivo. Elas gritam porque elas precisam ser ouvidas, né? Para a maioria, para quem é cisgênero, é muito fácil. Mas para quem vive a dor de não se reconhecer, de não se entender naquela situação, de achar que não vive a sua realidade de forma mais plena, né? Que vive esse embate, o que é e o que o aparenta. Para quem vive nesse dilema, a gente tem que entender também que é muito sofrido. O direito vai precisar se adequar à realidade social. Fazer isso, né? Não é a realidade social que vai impor como as pessoas devem viver. Então, é função do direito. O direito é aquela história. Se amanhã eu chegar no meu cartório, com um funcionário me apresentar um atestado de um ginecologista e nos documentos dele tiver um nome masculino, eu vou rejeitar esse atestado? O fato da pessoa ser um homem trans não quer dizer que ela tirou o útero, o ovário, ela continua com os órgãos internos femininos. Então, a gente vai viver essa situação de ter uma pessoa com nome e com sexo masculino frequentando ginecologista. Vai ser uma realidade. A gente vai ter uma pessoa com nome feminino, com sexo feminino, frequentando um urologista, né? As questões de saúde pública, né, as estatísticas de saúde pública vão ter que ser mensuradas, levando em conta essa população.
Daqui a pouco a gente vai ter banheiros em aeroportos, masculino, feminino e um sem gênero, porque isso não vai limitar, né, a construção do indivíduo. Exatamente. A gente ia ver, em algumas situações, o uso da letra X, né? Que o X não vai designar nem o masculino nem o feminino. Seria o plural, seria aquele, né? Mas não adianta a gente achar certo ou achar errado. É a realidade, é a vida que se sobrepõe, é a vida que está aí mostrando, né? É como eu disse, as minorias gritam, elas têm que ser ouvidas, né? Elas precisam ser ouvidas. E é papel do direito permitir que as pessoas vivam e vivam felizes, como o juiz falou, né? Na decisão dele. Vivam o que elas querem viver. Né? Eu acho que eu só tenho mais uma decisão, que Milena podia ver essa aí do filho do militar que perdeu a pensão. Eu queria só comentar essa decisão. Foi um recorte que eu peguei. E essa decisão é interessante porque ela foi dada em 2017. Essa decisão, não existia o provimento na época. Então, a pessoa entrou na justiça, pediu alteração de nome e sexo. O juiz deu. Só que é aquela situação que a gente falou. A pessoa era do sexo feminino e recebia uma pensão porque o pai era militar. Na hora que ela assume a sua identidade de gênero como masculina, o que é que a Marinha faz? Peraí, homem não tem direito à pensão. Cancelou o benefício. Cancelou. Aí a pessoa volta para a justiça. Peraí, eu quero continuar recebendo. E aí o juiz, né, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro nega e ele vai justificar por que ele nega, né? Aí ele diz, entender que o impetrante seria titular de um direito à pensão seria considerá-lo, em alguma forma, para certos fins, como um indivíduo do sexo feminino, o que reavivaria todo o sofrimento que teve durante a vida e violaria sua dignidade consubstanciada no seu direito, já reconhecido em juízo, a ser reconhecido tal como é para fins jurídicos, ou seja, um indivíduo do sexo masculino. Quer dizer, essa decisão é uma decisão judicial. Talvez o advogado não tivesse nem se apercebido dessa situação, né? Para orientar, para dizer, olha, peraí, o que é que você tem certeza dessa decisão que você vai tomar? Você não é obrigada, mas você quer realmente fazer, isso vai ter um impacto financeiro, econômico na sua vida. Porque aí depois não se conseguiu reverter. Quer dizer, a Marinha viu a questão da alteração de nome e sexo e cortou o benefício, certo? Então, a gente tem que ter cuidado. Eu acho que cabe a gente conversar com os nossos clientes, orientar, sabe? Para que a gente não tenha, para que a gente não cause, né, nenhuma, até por omissão mesmo, nenhum prejuízo, né, no oriente. Eu acho que quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente orientar, melhor, né? Todo mundo sai feliz da história. Só para terminar essa questão desses materiais, e aí a gente pode passar as perguntas, as dúvidas, tem um artigo de duas colegas nossas, lá de Barreiro, Minas Gerais. Depois esse artigo, vocês podem procurar na internet, está disponibilizado. Esse artigo é um artigo, assim, bem básicozinho, mas sabe aquele artigo que esclarece a gente, que ajuda no entendimento do provimento? É das colegas Isabela Franco Maculan Assunção e Letícia Franco Maculan Assunção. Elas são de Minas Gerais. Mas elas destrincham o provimento assim, bem direitinho, sabe? É um artigo, acho que de umas 4 ou 5 páginas, mas ele, assim, destrincha bem direitinho, ele ajuda bem, né? Nessa questão do entendimento do provimento. Certo, gente? Em princípio, eu falo demais, deixa eu ver que horas já são, 8 horas, eu acho que era isso que a gente podia conversar. Estou, assim, aberta a qualquer pergunta, a qualquer... Né? Não falei verdade absoluta, tudo aqui está posto para a gente discutir, que é o papel da gente mesmo. Fiquem à vontade, colegas. O que é que a gente pode... Leni. Oi. Boa noite. Boa noite, Paulinho. Tudo jóia? Tudo joinha. Tudo jóia. E aí, professor? Ave Maria. Agora o negócio ficou bom. Agora ficou.
Me diz uma coisa, eu ouvindo aqui, eu peguei já o finalzinho, que eu tava fora de casa, peguei já o finalzinho, infelizmente, da sua fala, mas um ponto que me chamou a atenção aqui foi o seguinte, veja, claro que a gente, no que cabe a gente de cartório, é o aceite naquilo que for possível do pedido e a movimentação interna da solicitação de mudança de nome e gênero. Todas as outras consequências civis, legais dessa mudança, cada órgão individualmente vai ter que se adequar à sua realidade, à nova realidade, melhor dizendo, e seguir fazendo as adequações que são necessárias para eles. A minha questão, a primeira questão é o seguinte, a gente hoje ainda funciona num sistema tanto de registro como de alimentação, até onde eu me lembro, me corrijam se eu estiver enganado, eu não lembro de ter, pelo menos agora não me vem à cabeça de ter, por exemplo, no CIRC, por exemplo, que essas mudanças a gente tem que alimentar no sistema do INSS. Eu não me lembro se no CIRC já tem essa possibilidade do assexuado ou de alguma outra, dentre tantas as variações de gênero que a gente tem percebido à medida que o tempo vai passando. E aí, nessa situação, vocês receberam alguma orientação por parte do INSS de como ser colocada essa informação lá? Veja, Paulinho, essa decisão que eu mostrei aqui do sexo não especificado foi uma decisão judicial, né? Sim. Então, essa vai ter que resolver porque foi ordem judicial. O CIRC vai ter que abrir em algum momento, né? Eu não sei como é que eles vão fazer isso. Na questão de mudar do sexo masculino para o sexo feminino... Não, esse é normal. Aí é tranquilo. Esse é normal. Eu digo nessa situação mais Essa situação que eu mostrei foi uma situação específica, né? Isso. Mas é o tipo da coisa que vai, em algum momento, chegar para algum de nós também essa solicitação. Porque... diga, desculpe. Não, veja, Paulinho, eu recebi... Quando é ordem judicial, eu não estou sentindo tanta dificuldade no CIRC, não. Eu digo assim, porque eu recebi, por exemplo, uma ordem judicial para registrar uma pessoa, era uma pessoa sem teto, e o juiz determinou que eu colocasse assim, José dos Santos, filho de Maria. Não botou sobrenome, não botou nada, certo? Naturalidade, ignorado. Estado de nascimento, ignorado. Eu aí sentei com o juiz, doutor, será que eu consigo fazer isso? Pelo sistema do tribunal, não teve problema. Conversei com o pessoal do tribunal, eles, Aleni, não está muito, assim, vai dar problema depois para tirar a identidade, mas assim, o tribunal não criou problema. Eu consegui lançar no sistema de controle de certidão. Muito bem. Aí, falei com o Romualdo. Disse, Romualdo, isso vai me dar pendência no CIRC, porque não posso gerar CPF, não posso fazer nada. Romualdo disse assim, Aleni, alimente. Eu disse, rapaz, eu vou alimentar. Alimentei e coloquei embaixo. Não tem um campozinho de observação que você pode colocar? Aí eu coloquei embaixo. Que tinha feito o presente registro, por ordem judicial, processo número tal. E passou. Não veio pendência. Veja, essa questão de colocar gênero, sexo não especificado, eu não sei como é que vai ficar. Entendeu? Porque, assim, acho que são duas situações diferentes. Até porque me parece que quando a gente faz um registro sem ser por ordem judicial, os campos de preenchimento e os campos obrigatórios são em quantidade maior. E quando é por ordem judicial, eu aqui que recebo muito suprimento de óbito, o sistema do INSS aceita aquilo que tiver. Né? Então, e ele não cria nenhum obstáculo para a gravação. Só que no caso dessas modificações de nome e gênero, a gente tem que alimentar o registro primitivo e informar essa modificação. Então, quer dizer, a ordem judicial ela não é o motivo do registro. Não. Ela é uma alteração àquilo que já existe. Então, por exemplo, a gente vai botar lá, se
Se tiver hoje, especificamente para o INSS, somente sexo masculino e feminino, na hora que vai fazer essa gravação, a gente bota qual? Se No mudar caso, de num masculino caso para como esse do Rio feminino, de é Janeiro, fácil de entendeu? resolver, né? Não, eu digo no caso como E esse não do Rio de Janeiro, que especificado. botou assexuado, Botou não né? Sem especificado, né? gênero, sem gênero Sexo especificado. não especificado. Pois é, então numa situação Mas como essa, as coisas vão se adequando, é tudo muito recente. Eu acho que cabe até entrar em contato com o INSS e levar essa novidade para eles. E vai ser assim, daqui para frente vai ser assim. mas, por exemplo, essa pessoa, esse colega que recebeu essa ordem judicial, na sentença vocês conseguem identificar qual foi o cartório? Não. Não foi daqui, não, foi do Rio de Janeiro. Do Rio, então, mas nela Não, vocês ele não conseguem fala, identificar? não. Ele só diz, Ele não, na decisão do juiz, ele só fala vara. ele só diz assim, que deve ser emitido um mandado de averbação para o cartório competente para alterar o nome da pessoa de fulano para fulano e colocar sexo não especificado. É só isso que consta na sentença. Não, porque me chamou a atenção e era uma curiosidade que eu queria esclarecer com o próprio colega de como foi que ele fez essa alteração no sistema. Né? Como ele lançou isso no INSS? Se o INSS precisou liberar para aquele registro específico, né? Porque se a própria pessoa não teve que ir para o INSS e resolver essa questão lá, né? Até porque todos os cadastros vão ter que ser alterados, né? Não, mas veja, no que cabe a gente, Paulinho, Andresa, mas se a pessoa colocar, por exemplo, sexo masculino e embaixo colocar observação, conforme decisão judicial, o registrando passa a ter o sexo não especificado. Porque originalmente teria o sexo masculino, vamos dizer, seria o sexo do origem. Sim. Você não vai fazer uma retificação nesse registro? A minha preocupação é porque a gente sabe que o INSS não está muito se incomodando com o que a gente, se a gente está alimentando dessa ou daquela forma. Ele quer a informação. Então, eu não sei se hoje o campo é masculino e feminino, e a gente lança a observação de que a pessoa é sem gênero definido, se na hora do batimento lá eles vão fazer essa compensação de informações, ou vão olhar entendeu? O que você escreveu na retificação. Ou se o sistema vai reconhecer só, não, o nome agora era Maria, passou a ser João. Ou mesmo Maria, sexo, feminino. Não houve modificação. Porque, veja, a princípio, Paulo, você não vai criar um novo registro, né? Você vai alterar o antigo, né? Isso, então. Mas como é que você vai alterar se o próprio sistema deles não lhe dá a opção de dizer que aquela pessoa que pode ser Maria, continuar Maria, só que não quer sexo definido, gênero definido. É uma opção ignorado, né? Não, eu acho que não. Não, ele não dá. É isso, eu não lembro. Mas eu acho que não. De repente seria colocar mais esse campo ignorado. O INSS vai ter que resolver o problema. Vai ter que se atualizar. Até porque... Isso. Então, eu não sei se até que ponto, e aí eu acho que a entidade de classe deveria se movimentar nesse sentido, de começar a provocar o INSS, a data prévia, para começar a se adequar a isso e disponibilizar esses campos para a gente também. Exatamente. Porque senão a gente fica numa sinuca de bico, a gente vai informar o quê? Não sei. Né? Você coloca a informação em cima e desmancha embaixo, né? E desfaz o que você disse em cima na retificação. Pois é. E vejo o seguinte, uma coisa que eu tenho com algumas pessoas com quem eu conversei, não existe um consenso específico do que é que vai alimentar. Por exemplo, num caso como esse, de mudança de nome e gênero, tem gente que está alimentando com o nome novo, com o gênero novo, e coloca lá a verbação, mudança de nome e gênero. Mas não fez a observação de que é um registro primitivo que passou por modificação. Mas e aí nesse movimento pois é. Não, veja, mas aí o que acontece? Quando você vai alimentar o INSS para isso, você vai cadastrar como João, sexo masculino e a qualificação do nascimento daquela pessoa. Certo. E lá no finalzinho você vai botar a verbação 1, mudança de nome e gênero.
Para Maria Tem do gente, sexo feminino. tem gente que está botando só mudança de nome e gênero, Aí nome de você não disse processo, nada. data de sentença. Aí você não E disse tem, nada. pois é, e tem gente que está botando Alteração de nome a observação, no campo certo. da averbação, ele bota alteração de nome e gênero, passando a se chamar Maria do sexo feminino, Certo, certo? certo. Mas tem muita gente que não está sabendo, e aí eu me incluo nisso, como é que o INSS está fazendo a Está fazendo filtragem a dessa análise disso informação, aí. Exatamente. entendeu? E Uhum. outra, nesses casos, a gente tem que alimentar realmente João masculino, averbou, a modificação passou a feminino e tal. Porque você veja, a partir do momento que a gente averba, Deixa de ser João deixou sigiloso. de existir. E a questão do sigilo, né? E a questão do sigilo. O procedimento João deixou, intercessor sigiloso, João deixou de existir e o sexo masculino dele também não é mais. agora é Só que Maria a do gente sexo está feminino. prestando a informação ao INSS de que Uhum. João, do sexo masculino, passou a ser Maria do sexo feminino. O INSS Então, tem que ler a historinha toda. O problema é que Isso, ele faz isso. isso vai retornar para nós uma certidão de inteiro teor quando o João vai se aposentar. Com certeza. Então, Com certeza. então, E, Paulinho, e ainda tem Um outra incêndio questão. de cada vez, minha gente. Não, não, mas o problema é que pode ser que esse incêndio não esteja tão longe de acontecer, porque a Ou depender que do queime tipo a gente, né? a depender do tipo de aposentadoria, pode ser bem mais breve pode do ser que o bem que a mais gente rápido. espera. Né? Seja Dependendo uma da idade de João interdição, também, né? Pode ser bem mais rápido. O tipo de serviço seja que um ele tem. benefício por interdição, LOAS, alguma coisa desse tipo, essa solicitação de informação pode ser bem mais rápida. Pode Até por começar a invalidez, né? surgir de Veja, forma bem mais Paulinho, rápida. quando eu informo ao Instituto de Identificação que João passou a ser Maria e passou a ter o sexo feminino, eu fiz a informação ao Instituto de Identificação, não foi? Sim, Como a lei sim, manda. sim. O provimento não manda Sim, fazer isso? Eu fiz. sim, Mas a certidão mas a carteira de identidade nova só vai sair quando o João for lá, não é isso? sim. Então, eu acho que no INSS vai ser a mesma analogia, vai ser a mesma coisa. Você lançou a sua informação. Se estava certa, se não estava, se o INSS leu ou não leu, mas a sua informação está lá. Você se desincumbiu da sua obrigação. Aí Qualquer coisa que o segurado precise, ele vai ter que abrir um procedimento pelo INSS ou pelo 135 para poder ajustar o tempo de contribuição dele com a nova realidade. E aí, voltando ao ponto que eu comecei, tem gente que está alimentando já a situação atual e constando lá no campo de averbação de que aquilo ali, aquele registro passou por uma modificação e uma atualização de nome e gênero, sem colocar a informação do registro primitivo. Que aí é complicado. Mas aí então, também não tem normatização do INSS, né? A gente fica meio perdido no circo por isso, porque você informa de um jeito, eu informo do outro, né? A gente às vezes não tem um padrão. A gente às vezes que acha que é bom senso e termina sendo pior, né? A gente sofre muito com o circo nesse sentido, né? Exato. Não tem um padrão e só tem uma pessoa para resolver tudo. E aí, uma outra coisa. Por exemplo, uma coisa que não é obrigatória, né, pelo menos não pelo provimento 73, mas uma coisa que eu fico pensando é o seguinte. Por exemplo, a pessoa que tem no registro o sexo masculino, certo, que passou dos 18 anos e está e fez a modificação, certo? Mudou do sexo feminino, mudou o nome. Veja, todo homem, a partir dos 18 anos, ele tem, por obrigação, o serviço militar. E ele tem que ficar acompanhando possíveis convocações e é um documento obrigatório para várias coisas na vida civil. Concurso, para tudo. Exatamente. Então, essa informação, pelo provimento, não está sendo repassado para o serviço militar, para a junta do serviço militar. Né? Uhum. E aí vem o lado inverso. Por exemplo, eu recebi, ano passado, teve uma
pessoa do sexo feminino, do gênero feminino, originariamente, que na época estava com 16 anos e procurou, foi logo quando entrou em vigor o provimento de 73, e procurou o cartório para fazer o pedido. Eu disse que, infelizmente, administrativamente não poderia. E eu recebi, agora, no final de setembro, o mandado judicial autorizando a mudança para o sexo masculino. E ela está com 17 anos. Ele está com 17 anos. Se apresentar na junta do serviço militar. Então, e aí, esse tipo de informação, ninguém deu. Mas veja, é a mesma E aí, coisa. onde está? E o serviço militar não é da nossa alçada, mas é só a título de curiosidade. O serviço militar, numa situação como essa pessoa vai cumprir. Eu peguei esse gancho por conta da situação da aposentadoria, que você comentou aí, da decisão que cortou a aposentadoria, né? Era do sexo feminino, pediu para ser, era do gênero feminino, passou ao gênero masculino. Obviamente perdeu porque você vamos dizer assim, você vai querer o melhor dos dois mundos. Exatamente. Foi o que o né? juiz disse, né? Então, aí a situação inversa. A pessoa que é do gênero feminino, biologicamente, mudou para o gênero masculino e ainda vai completar os 18 anos. O serviço militar vai solicitar o alistamento dessa pessoa. Aí essa pessoa tem que ir na junta do serviço militar, Entendeu? apresentar a documentação dela e ver se vai ser dispensado ou não. Eu tive 2 situações dessas. Nas 2 eu orientei a pessoa. Eu digo, olha, você mudou de Sim. Ô, Aleni, Sim. desculpa aí incomodar aí, mas se virou homem, tem que ir para o exército, viu? Tá no prazo. Eu acho que os órgãos não estão preparados Mas para aí, esse tipo de situação. mas lá do exército não quer saber se ele tem óculos ou não tem. Se é feminino, se é masculino. Já tá o gênero masculino. Eu vai acho ter que que a se pessoa tem que ir se apresentar. Porque o provimento não exige que a gente comunique a junta militar. Exatamente. Aí a gente comunica, a junta militar fica perdida. Porque às vezes aquela pessoa nem se alistou. Né? Pois é. Quando é maior de 18 anos, né? Teria obrigação, né? De já estar alistado. No ano que completar os 18, tem que se apresentar, tem que se alistar. Uma pessoa tem que estar ciente disso. Olha, você mudou o nome, mudou o seu sexo. É uma obrigação para o sexo masculino. É aquilo que a gente estava falando, Paulinho. Todos nós somos iguais. Na Constituição igual os direitos de homens e mulheres, todos somos iguais perante a lei. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas temos situações jurídicas diferenciadas. Sim. O seu tempo de aposentadoria é um, meu é outro, né? Então, você é obrigado a prestar serviço militar, eu não. Então, a gente vai ter que adequar. Se você altera seu nome e sexo, você vai ter que adequar a essas situações da vida real. Sim. Né? A gente vai ter que trabalhar com adequações. Vai ter o melhor e o pior dos dois mundos. Né? O que está acontecendo nessa realidade é a mesma coisa que aconteceu quando a Uber foi lançada. Eles lançaram e depois foram ver como é que resolve tributária, a questão trabalhista, quer dizer, todo o costume foi levado à realidade, né? Agora que as coisas estão se desenvolvendo. Agora você vê aí decisões de cobrança de... Eu estou fazendo um comparativo até rude, grotesco disso aí. Mas é você viver a realidade e as coisas irem se adequando. É assim que as mudanças acontecem. Entendeu? E cada um com seus problemas. A questão do INSS, o INSS vai resolver, vai precisar da gente, entendeu? Mas a junta militar, quando ele precisar fazer um concurso, quando ele precisar, se não se alistou na época, ele vai ter que resolver o problema dele, com multa, com o que quer que seja. Mas eu acho que é só... as mudanças são assim, nada muda, né, você muda aqui, mas isso vai se adequando com a vida. Como a vida vai levando, né? Ou não. Olha, Paulinho, já pensou se você chegasse e dissesse assim, você é da minha época, você não é novinho assim, você dissesse assim, eu quero fazer todos os meus registros de nascimento manuscrito. Eu não admito usar nem o computador, nem a máquina da datilografia, eu quero tudo manuscrito. Como é que você ia fazer hoje com esses modelos do CNJ? Como é que você ia fazer esse manuscrito? Tem nem espaço. Pois é. Como é que você ia fazer?
Mas a lei não Tem obriga nenhum você a espaço onde fazer. botar isso aqui. Eu tenho um registro de casamento que não tem nem espaço mais para averbar tanto divórcio. Pois é, então. Mas ninguém obriga você a digitar aquele documento no computador. Ele pode ser manuscrito. Mas Sim. a realidade que se impõe, né, obriga você a usar uma outra A criar tecnologia. meios. A cabeça da gente vai ter que abrir, porque a realidade é essa, gente. Não, Preto e a branco com a situação, palheta de couro. veja, a situação da gente é menos, assim, a gente recebe a solicitação, tanto com a documentação toda corretinha, vai embora. O negócio é a Você não tem retaguarda nenhuma do que a gente... suspeita de fraude, você não está vendo nenhuma fé, nenhuma suspeita de fraude. Não, nada disso. Fechou. O que eu estou preocupado, o que eu fico às vezes preocupado é nessa falta de informação e de adequação dos sistemas aos quais a gente presta Os informação. sistemas não conversam, Paulo. Pois é, não tem como a gente se sentir seguro em dizer, olha, eu estou prestando a informação assim e tá certo, porque o próprio sistema não ajuda a gente nessa prestação de atualização. Os sistemas não conversam, a gente fica sempre nessa insegurança. Será que está certo? Será que não está? Será que eu vou ser cobrado disso mais adiante? Mas isso eu acho que a gente ainda vai sofrer um bocadinho, viu? Com Sim, essa sim, falta sim, sim. de conversa, né, entre Sim, esses órgãos, né? infelizmente. E outra que eles continuam fazendo filtros e mais filtros para tentar detectar algum tipo de irregularidade e repassa para a gente E você essa continua fazendo obrigação aquele de... monte de retrabalho, está com Pois pendência, é, está com exatamente. pendência, realimente, É. coloque para observação, né? É complicado, realmente. E receba a senha para usar um sistema que você não usa mais. Exatamente. É difícil, é difícil. É Difícil. o que eu digo, a gente faz o melhor trabalho possível, né? A gente às vezes não consegue fazer o impossível, mas o melhor trabalho possível a gente faz. Isso é fato, né? Eu não sei se vocês observaram, tem um novo íconezinho na página do Tribunal de Registro Justiça. civil. Registro Registro Civil, isso. civil, Ele está em implantação, está em fase de teste. E Mata a curiosidade da gente, é o que é aquilo ali? aquilo ali é um sistema que a gente provocou a Corregedoria e o CPD Está para fazendo informações? Não. gerar o XML para a CRC e o Que MRC maravilha. para o CIRC. Que maravilha. E Muito bom. com o preenchimento das Paulo, qualificações. repita aí, por favor. Você falou só. Paulo, repita Tá aí, por favor. Só cortando, para Henrique. quê? Só para. Na hora que você fez a resposta, eu entender. A gente solicitou, eu e Águido, a gente vem Já batalhando tem lá um com a tempinho, Corregedoria. não tem que vocês estão pedindo isso? Sim, Essa já. luta não é de agora, não. Não é de agora, não. E a gente conseguiu sensibilizar lá a corregedora Glória a Deus. em algumas conversas que a gente manteve, e foi autorizado que o CPD desse prioridade para que fosse atualizado o SCC. Claro, vai ser atualizado aos poucos, né? Não vai ser tudo, não é tudo que a gente precisa não vai ser ainda implantado agora, mas muita coisa eu acredito que vai facilitar. E aí esse sistema ele vai criar todos os campos que o INSS pede, certo? Aquele cadastro das pessoas, dos pais e tudo, e a possibilidade de geração dos dois arquivos independentes, o XML para CRC e o MRC, MCR, alguma coisa assim, que é o do INSS, do CIRC. Que coisa Aí boa. está em fase de teste, a gente está dando um bocado de pitaco lá com ao pessoal do CPD e E da já tem Corregedoria. previsão para essa boa notícia acontecer? Já está Não, acontecendo, o ícone já está lá. o ícone já está lá e eu e Agdo estamos testando esse sistema lá nos dois cartórios, e estamos fazendo as críticas naquilo que a gente detecta de falha ainda, por isso que não está liberado para todo mundo. Mas assim, eu não tenho uma data específica para isso ser liberado por conta dessas
desses ajustes que ainda estão sendo feitos, certo? Mas eu acredito que já está 80% pronto, 80% ou mais do que isso até pronto para que possa o CPD liberar para todo mundo. Mas data específica ou quando isso vai acontecer, realmente eu não tenho. Mas já é uma notícia ótima. Se a gente não ficar preso em 2020, 2021 temos essa perspectiva. Esse presente de Natal você vai dar a gente, né, Paulinho? Não posso garantir nada, não. Não depende de mim, não. Assim, a gente está fazendo, como eu disse, a gente está criticando um bocado o sistema. Isso é importante. É aquela coisa do vai e volta, falta isso, falta aquilo, entrou, o sistema gerou para um, não gerou para outro, então a gente tá fazendo esse acompanhamento. Confesso que Agdo está até mais crítico do que eu, mas a gente tá tentando ajudar o pessoal do CPD também a finalizar a construção dessa atualização. E é o tipo da coisa, né? Eu entendo de programação de computador do mesmo jeito que eu entendo sobre a temperatura da galáxia. Então, é ver depois que tiver no que a gente conseguir detectar e, claro, como eu disse, no dia a dia, e que cada um também, quando isso for liberado, vai sentir. Pode ser que, como eu disse, não conheço nada de informática, pode ser que para a gente esteja funcionando redondinho e para alguém, na hora que for gerar um arquivo, alguma coisa, dê alguma falha e entrar em contato com o CPD para dizer a ele o que é que tá de errado. Mas o importante é que vai acontecer. Né? E tem outros benefícios também que facilita. O sistema de selo vai ficar um pouquinho esquecido. Oi? O sistema de selo, que hoje a gente gera selo no sistema específico, né? Sim. Esse sistema ele vai facilitar a vida da gente. A gente já está gerando no sistema de controle de certidões, né? Certidão de habilitação para casamento, a certidão de casamento também a gente já gera, a gente também já vinha pedindo essas atualizações, por exemplo, você já consegue emitir só o edital, que antes não imprimia. Sim. Você, para imprimir o edital, você tinha que abrir todos os documentos e selecionar a folha. Então, a gente, no cantinho da gente, a gente vai futucando um e outro para poder a coisa começar a funcionar. Ou pelo menos melhorar. São detalhes que a gente acha que são pequenos, mas que impactam um bocadinho na vida da gente. E facilitam demais a vida da gente. Com certeza. Entendeu? E a gente só tem a agradecer, né? Agradecer essa facilidade, esse pontapé inicial de vocês aí, Paulinho, essa adequação. Deixa de presente de Natal a gente, Paulinho. A gente já está tirando XML agora em dezembro. Não, eu gostaria muito que já tivesse pronto. Eu mesmo dei um bocado de sapecada lá é um esforço louvável. Assim, às vezes por aí mesmo. Acho que você já de vez em quando percebe que minha língua não fica dentro da boca, aí quando eu solto os cachorros, às vezes é meio brabo. Mas a coisa está andando, assim, na ausência, eu tenho que agradecer muito a Pedro e tem um outro rapaz também que está participando da organização desse sistema, que tem sido muito, todos dois são dedicados e estão bem receptivos às críticas que a gente tem feito, entendeu? E procurando resolver de imediato, quando não consegue de imediato, no mesmo dia, mais tardar no dia seguinte, ele já manda a notícia: olha, verifique que aquilo que vocês criticaram ontem já está, ou criticaram mais cedo, já está resolvido, vê se funcionou. Então, acho que a coisa está se caminhando para uma solução boa para todo mundo. Espero que o mais rápido possível. Eu também, eu torço para isso. E eu falei isso aqui sem nem pedir autorização a eles para isso. Gente, mas não tem a gente guarda segredo, Notícia boa.
Mais Não, alguma mas eu pergunta? mas não tem nem, acho que não tem nem porquê, até porque ficou muita gente Já me está procurou. lá o ícone. Não, muita gente me procurou para saber o que era aquele ícone, né? O que é esse ícone azul aqui? Eu disse, aguarda uns tempinhos, vai sair. Gente, mais perguntas para a doutora? Só um comentáriozinho rápido, né? Se possível aí. Com relação ao sistema do tribunal, ele vem dando uma melhorada, ele vem buscando a gente com muito pedido também, sempre está ali no pé e deu uma melhorada bastante. Observe hoje que para o pessoal do extrajudicial, a gente pode, se você quiser saber o quantitativo de serviço que teve no cartório, por especialidade, por nicho de serviço, você pode clicar lá, você pode chegar lá, dar uns cliquezinhos lá, você pode saber a quantidade que teve de serviço. E também o seguinte, a questão do fundo, que foi uma briga também nossa aí, a gente não sabia quanto tinha no fundo, né? E aí eles disseram, não, mas o fundo, eu disse, não, o fundo é de todo mundo, o fundo a gente não sabe. Então, hoje você tem lá já o valor do fundo, e você sabe com quanto cada cartório recebe já, você tem essa noção. Porque antes eles colocavam só o fundo, mas não dizia quanto de cada cartório. Não, mas se o fundo é de todo mundo e vai dividir para todo mundo tem que estar sabendo aí como é que está o fundo. A gente oficializou mais uma vez e está aí. Então, o que falta, na minha opinião, agora do sistema, desculpa até ver o Alendir, que eu sei que não tem nada a ver com sua palestra, Não, à vontade, é a integração apenas da questão dos selos com a questão do FERD. Porque, por exemplo, na hora que você faz registro civil, né, faz nascimento, casamento e óbito, é a geração de selo e é um quantitativo já no próprio sistema. E aí o FERD quer que a gente comunique ao FERD no final do mês até ao quinto dia útil a quantidade que o cartório teve. Não tem necessidade mais disso. Na minha opinião, isso devia ser automático pelo próprio sistema. Ou seja, no dia 30, no dia 1º cada mês, o tribunal já tinha como detectar a quantidade de registro de cada cartório já e processar já a questão do fundo de participação ao apoio ao registro civil. Né? Que eles estão demorando 30 dias, eles só dão uma decisão a gente 30 dias depois do primeiro mês. Quer dizer, você sempre recebe 30 dias após, que está erradíssimo. Né? Hoje eu tive reunião lá com o Pierreto no cartório dele, para a gente ver justamente com isso, para ver com o tribunal essa situação aí, que está nos atrasando com relação a essa pendência. Fazer apenas um elogio aí com relação à palestra de Aleni, que mais uma vez ela se superou, porque Suspeito, Henrique. Oi? Você é suspeito. Não, mas da outra vez lá em Nossa da Glória, você deu uma senhora de uma palestra, assim, e pegou uma surpresa, porque era um fato naquela época, que estava polêmico, né? Estava fresquinho o provimento, todo mundo assim querendo saber, e você veio com muita informação. Não sei de onde você conseguiu tanta informação para o que você tinha. Você tem muita informação. E agora, mais uma vez, você deu mais um banho de qualidade aí, trazendo coisas novas mais uma vez. Isso aí enriquece muita gente. Mais uma vez eu quero parabenizar, e foi uma escolha maravilhosa colocar você com esse tema aí, que é um tema que a gente que é registrador civil, a gente sempre está se batendo aí nessa questão de gênero, né? Aproveitando a oportunidade, Henrique e Aleni, dois pontos que como sugestão. Henrique, você vê a possibilidade e a viabilidade de que a própria Noreg fizesse um ofício ao FERD ou ao CPD, para que pudesse ser feito esse levantamento, que o próprio FERD puxasse essas informações no sistema, certo? Se tivesse como filtrar a quantidade de atos gratuitos para poder criar essa tabela independente do cartório informar mensalmente isso. E uma outra coisa é que quando a gente vai puxar a quantidade de atos pelo sistema de selo, ele tem um limitador de tempo de consulta, de período de consulta. Então, você não consegue, por exemplo, pegar de 1º de janeiro ao último dia de junho, e não consegue pegar do 1º de julho a 31 de dezembro. Você tem que pegar em períodos menores para poder fazer o cálculo. Veja, se é um sistema que
teria como puxar essa informação de um período mais longo ou mais curto, que isso fosse possível e viabilizado no próprio sistema. Eu não tinha né? verificado isso, Paulo. Eu sempre, quando eu pesquiso sempre por mês, né? Do dia 1º ao dia 30, do 1º ao dia 30, Isso. e sempre me dá. Eu nunca pesquiso assim por semestre, porque às vezes por semestre também é bom de colocar para poder informar lá o Ao CNJ. CNJ, ao CNJ. Justiça Como eu Aberta. pego por semestre a soma dos meus meses, Isso, então exatamente. eu nunca me preocupei por pegar isso pelo sistema, mas é interessante. Eu me preocupo com esse, me preocupei muito com essa situação do sistema aí e pedir isso ao tribunal, porque a gente consegue identificar com mais facilidade dentro do cartório, até para questão administrativa. Então, às vezes eu faço muito com base assim, quantos reconhecimentos de firma eu fiz digamos assim, no mês de julho. Então, eu sei que no mês de julho eu fiz tantos reconhecimentos de firma e de julho do ano passado. Então, ele hoje me dá essa Não, situação aí para poder comparar. Ficou excelente. As duas informações são necessárias, Henrique, porque, veja, o mensal, porque você tem que fazer o seu controle de arrecadação para o Carnê-Leão. Né? E aí não tem como correr do mensal. Mas como a gente tem essa obrigação semestral também, e o sistema, acho que não teria grande dificuldade de criar esse tipo de consulta, é só liberar o período, né? E poder ser feito isso para facilitar a vida de todo mundo e do próprio sistema do tribunal, o próprio tribunal ter acesso a essas informações de maneira mais tranquila. Só que lá são dois sistemas. O do FERD funciona de uma forma e o do Selos é outro. No sistema complementar diferente, eles não se integram. Esse é o grande desafio do Tribunal de Justiça. Hein? É a mesma situação que a gente está falando com os órgãos federais. Eles não conversam. Mas eu digo, o FERD não tem acesso ao sistema de selo? Não, tem não. Certeza? Quando o FERD foi fiscalizar lá em Laranjeiras, a informação que eu tive é que não tinha. Por isso que eu tinha que colocar nos meus atos a observação de selo, da guia. É um grande problema, Paulo, lá no tribunal. Eles não conversam. Não, veja, porque não me parece... Não, não me parece... Parece lógico, né? Não parece lógico você enquanto fiscal de arrecadação, você não ter acesso para que na hora que você vai fiscalizar, você mesmo ter como puxar e fazer o batimento da informação, né? Não. Você coloca, por exemplo, uma guia no registro de casamento, não é? Você coloca um selo no registro de casamento, não coloca? Sim. Tá lá, o seu selo. Aí o FERD vai e pede a guia para conferir se está igual. Ele quer que, além do selo, você coloque o número da guia. Porque se você colocar só o selo, aí a gente vai ter que entrar no sistema de selo para puxar a guia. Porque ele não localiza de imediato, entendeu? Aí ele abre seu sistema, menino. Está aqui o selo. Agora, qual foi a guia que você gerou para ver se é essa que você colocou mesmo? Ele faz isso através do meu sistema. Eu tive fiscalização do FERD no passado. Não me parece fazer sentido. Quer ver outra situação? Não me parece fazer sentido continuar desse jeito. Quer ver outra situação? O FERD chegou lá e disse assim, olha, você informou que teve 20 óbitos. Eu só estou achando 18 óbitos no seu livro. Cadê os outros 2? Aí eu disse, minha gente, eu conto tanto isso, não é possível. Aí depois eu me lembrei, já sei o que é natimorto. Aí eu fui pegar o livro do natimorto e fui mostrar. Eu digo, olha, os 2 óbitos que estão faltando, sei lá, no mês de outubro de 2019, são os 2 natimortos. O sistema tribunal separa óbito, né, fetal e óbito não fetal. Então o FERD também, na hora que ele vai... Ele não consegue visualizar que esses 2 selos foram um tipo específico de... A gente espera, doutor Paulo, que quem sabe o senhor aí não possa nos auxiliar no próximo ano com esse assunto, viu? Se me procurarem. Não, mas vamos trabalhar quem lhe procure antes, viu? Eu tô... A gente vai trabalhar quem lhe procure antes. Não, eu tô, como é que se diz? Eu tô tentando ficar meio invisível, mas às vezes não Você dá, não foi nem às vezes soldado para nada ainda, não é possível. Não fica invisível não, Paulinho. Nem vou. Fica invisível. Nem fui, então, nem serei. Então eu vou trabalhar mais. Oxe, mas menino. Estou trabalhando pouco, hein? Aí o que acontece? Eu acho que essas situações poderiam...
Tem muita coisa para se mexer, não se né? justificam, né, Paulinho? Como é que você não consegue identificar a guia através do selo? Não se justifica, não. justifica. Não. Você tem que abrir um outro sistema para localizar, para bater. É um trabalho grande. Até porque para gerar o selo você não tem que botar a guia. Mas o FERD não enxerga. Ele vai pelo sistema da gente. Aí onde está? Não, eu sei, mas o problema do CPD ali do tribunal é que é uma caixa preta, né? Então o que acontece? Quem administra o tribunal tem muito medo de dar algum problema ali, parar tudo, né? Então assim é como é o meu cartório. Chego lá, os meninos novos dominam tudo lá dentro. Então o que me disseram para acreditar. Não, assim, eu tenho assim aquela noção mais geral, mas tem que ser assim, tem que ser assado. O negócio que demora meia hora, eles podem fazer em 3 horas, eu achar que está demorando, que tá rápido ainda. Entendeu, Paulo? Uhum. Então, assim, a mesma coisa acontece com o macro lá no tribunal. Então, assim... a verdade é o seguinte, é que a gente está passando por muita modificação muito rápida e que a atualização disso não está acontecendo na mesma velocidade. E a demanda do tribunal é muito grande. Então, eles têm demanda lá de CNJ, tem demanda de tantos que... Hein? Licença aqui interromper. É porque o assunto da live... verdade. Nós estamos gravando, quer dizer, a gente vai ter que passar por um processo aí de edição. Então, o que a gente poderia fazer é o seguinte, finalizar. Quem tiver perguntas sobre o assunto, a gente faria nesse momento. E mas aí a culpa é sua, mediadora. Você que deixou a coisa andar. Não, mas tá tão gostoso, mas é isso. Eu quero parar de gravar. Entendeu? Então, quem tiver perguntas a fazer, que faça. Agora eu quero isso para sempre. E aí a gente para a gravação e continua o bate-papo. Então, desliga a gravação. Vamos conversar aqui para não deixar rastro. Pronto, Milena, por favor, Milena.